do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos a intercessão e a presença do nosso anjo da guarda, para que ele possa trazer tudo aquilo que Deus deseja trazer ao nosso coração nesta noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós iremos falar sobre a terapia da tristeza. Então nós vamos descobrir qual é a cura da nossa tristeza, né? E quais são os meios que nós podemos fazer para que a gente não seja dominado por essa má paixão, né? Do jeito mal que a tristeza pode nos dominar. Então, nós, em primeiro lugar, precisamos reconhecer de onde que a tristeza vem. De onde que ela vem? Se ela vem de algo espiritual, se ela vem de algo do nosso organismo. De onde que está vindo essa tristeza de dentro de nós? São Tomás de Aquino, ele fala que a vida sem nenhum prazer físico seria insuportável. E ele diz que é necessário realmente aliviar a dor interior que a pessoa está passando. Então, nós fomos criados para sermos felizes, e se nós temos coisas na nossa vida que nos deixam melhor, que a gente pode usar para o nosso bem e não sermos escravos dela, a gente deve usar, porque Deus não iria nos dar algo para que a gente não pudesse viver dessa maneira, né? Então, um remédio para a paixão enquanto da tristeza enquanto paixão, quando a gente falava lá sobre aquela tristeza que não é pecaminosa, mas que nós temos talvez por algo da nossa genética, do nosso humano, assim, mas algo às vezes até interior, mas que acaba não sendo um pecado, né? Então, ele já começa falando que um desses remédios para tristeza, que não é pecaminosa, mas uma tristeza que acontece na vida, uma perca, alguma situação difícil. Então, um remédio chama-se chorar. Chorar é um remédio para a tristeza. Chorar alivia a nossa dor interior. O choro é uma cura. Então, a gente não precisa querer se fazer de forte, engolir o choro e não botar para fora aquilo que a gente tá sentindo. A gente precisa fazer isso pra gente conseguir curar o nosso coração. O segundo remédio é partilhar com os amigos. Então esse é o segundo remédio para tristeza que não é pecaminosa. Então, colocar para fora, partilhar aquilo que a gente tá sentindo de tristeza, ajuda muito a gente ir curando essa tristeza de dentro de nós. Por quê? Porque quanto mais você guarda dentro de você, mais aumenta a realidade de tristeza. E quando você partilha e coloca pra fora, às vezes só pelo fato de você partilhar e você ouvir aquilo que você está partilhando, você já vai perceber que nem é tanta tristeza assim, não é algo tão grandioso como parecia somente lá dentro de você. Quando a tristeza ela vem simplesmente do cansaço, quando a gente tá muito cansado no final do dia, a gente pode tender a ficar tristes, né? São Tomás de Aquino, ele aconselha que nós tomemos um belo banho quente no momento de sono, ou até um copo de vinho, que tudo isso é remédio para a tristeza. Então a gente pode usar isso como um remédio para talvez uma vida um pouco estressada, um pouco triste, assim, né? A gente pode usar desses benefícios que Deus mesmo nos dá pra gente ficar melhor, pra gente ficar mais feliz. E outro importante remédio que nós temos contra a tristeza
de natureza espiritual, assim, né? Que daí agora a gente já entra para a parte espiritual da tristeza, né? Que não são mais as coisas físicas, mas as coisas interiores. É a contemplação da verdade. Essa é outro remédio que nós temos da tristeza. Quando você está vivendo uma tristeza e você estuda, você contempla a verdade, quando você reza, aquilo também exorciza. Então, como a gente falava assim na aula anterior, que Jesus, ele quis viver os sentimentos humanos para reparar isso. Então, nós encontramos o sentimento da tristeza em Jesus. E quando nós contemplamos a verdade, quando nós contemplamos a cruz de Jesus, nós conseguimos ter força, porque a gente sabe que Jesus pode nos entender. E que Jesus pode estar junto com a gente, assim, nesse momento, né? E ele pode, né? A cruz de Jesus pode exorcizar essa tristeza de dentro da nossa vida. Porque a tristeza como paixão e como doença espiritual, ela é um fechamento no mundo longe da verdade. Então as pessoas assim, né, e nós também, quando nós ficamos com muita tristeza assim no nosso coração, ou por longos dias vem uma tristeza e parece que ela não vai embora, assim, talvez nós estejamos num mundo fechado da verdade, assim, né? Que não existe a verdade ali, a gente tá longe da verdade. E a gente pode se fechar na ilusão do demônio, assim, ele pode usar isso pra nos afastar mesmo de Deus. Na aula passada, nós falamos sobre a inveja, né? Vocês lembram que a gente falou sobre inveja? Então, que é a tristeza, a inveja é a tristeza pecaminosa contra o outro. Nós também falamos sobre a tristeza pecaminosa contra Deus, que é a assídia, que nós vamos ver na próxima semana. O pecado da assídia, o que será que é isso, né? Então, sobre a inveja, né? Que é a tristeza pecaminosa em relação com o próximo. Convém saberdes, entretanto, que é mais difícil obter a cura da inveja do que os outros vícios. A cura da inveja, ela é mais difícil de nós curarmos do que os outros vícios. E por que que isso acontece? Foi pela inveja que o primeiro pecado entrou no mundo. Por inveja, ele fez com que nós também pecássemos. Então, lá na eternidade, Lúcifer pecou pela soberba, né? Pelo orgulho. Mas, como que ele introduziu o pecado no mundo? Quando ele se encontrou lá com Adão e Eva, foi através da inveja que ele fez com que Adão e Eva pecassem pela primeira vez. Então, foi pela inveja que o primeiro pecado entrou no mundo. Foi essa porta que o inimigo de Deus encontrou. E o que atormenta uma pessoa invejosa? O que será, né? Que atormenta, assim, que tira a paz e traz tristeza dessa pessoa invejosa? É a felicidade dos outros. A gente vai entender isso, né? Por quê? Porque o fato do irmão que sente inveja do outro não é somente uma reclamação contra o irmão, mas contra Deus. É algo muito, muito sério assim, né? Por quê? Porque essa felicidade que a pessoa vive é Deus quem colocou ali. Então, nós sentimos raiva pela felicidade que Deus colocou naquela pessoa. No fundo, lá na raiz, é isso que acontece. Então, eu vejo que o meu irmão tá feliz e eu me incomodo porque ele tá feliz. Posso chegar até a ficar com raiva desse meu irmão por ele estar tão feliz e eu vou estar tendo raiva do próprio Deus. Porque como a gente já viu, tudo que Deus criou de bom em nós
tudo que existe de bom em nós foi Deus que criou. Então, se nós somos felizes hoje, é porque Deus está colocando essa felicidade em nós. Senão, nós não teríamos essa felicidade. Então, quando a gente fica com raiva, se incomoda com a outra pessoa estar feliz, nós estamos se incomodando com a felicidade que o próprio Deus colocou ali. Então, por que a gente fica com raiva, né? A gente fica com raiva e depois fica triste, né? Que é aquilo que a gente já viu na doença e na terapia da ira, né? Porque existe um componente dentro da tristeza que é a ira. Então, é como se a inveja estivesse no meio e para um lado tivesse a tristeza e para o outro lado tivesse a ira e a inveja no meio. Então, é como se a inveja fosse uma doença que gera tristeza e raiva. Então, digamos que a inveja tem ramificações e são a tristeza e a raiva. Então, a inveja está no meio. Então, o que acontece? A pessoa ela está irritada por causa da felicidade do outro e isso a entristece. E ela fica ali nesse círculo vicioso que talvez ela nem se dê conta que isso esteja acontecendo dentro dela, né? E muitas das nossas tristezas começam com uma pergunta, né? Pra gente já ir identificando também e já ir tomando o remédio disso. A gente se pergunta, mas por que eu? Por que comigo tem que acontecer isso? Por que eu tô passando por essa doença e não é outra pessoa? É os porquês. Quando a gente começa a querer saber os porquês das coisas ruins que acontecem na nossa vida, é porque nós estamos olhando só para nós, estamos sendo egoístas, de pensar somente em nós, somente no meu benefício, em eu estar bem, e não penso no outro, né? E que a gente se pergunta assim, por que não você? Por que não eu? Né? O que eu tenho de melhor que o outro, que o outro pode sofrer, que o outro pode perecer e eu não, né? Que a gente se pergunta isso assim, né? E para curar isso, nós precisamos trabalhar o nosso relacionamento com as pessoas. Nós precisamos pensar muito seriamente nisso. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa se esforçar em se alegrar com a alegria do outro e se entristecer com a alegria do outro, com a tristeza do outro. Então, nós precisamos se alegrar com a alegria do outro e se entristecer com a tristeza do outro. Que é até a gente consegue desenvolver assim a virtude da compaixão, que é a gente se colocar no lugar do outro. É a gente, né, fazer, para alguns talvez seja mais fácil, mas para outros talvez precise de um esforço maior, né? De a gente tentar entender e tentar sentir aquilo que aquela pessoa está sentindo, aquela dor que a pessoa está sentindo. E também aquela alegria, aquela vitória que a pessoa alcançou na vida, né? A gente precisa sempre fazer esse exercício. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15, diz assim: alegrai-vos com os que estão alegres e chorai com os que choram. Então, é em cima dessa palavra que a gente pode lutar contra a tristeza, né? Se você deprime só quando acontece com você, se você se entristece só quando acontece com você as coisas e não se importa com os outros, nós precisamos, se acontece isso, nós precisamos pisar na realidade dos fatos e enxergar a nossa solidariedade com os nossos irmãos. E sendo assim, buscando isso, nós vemos que nós não estamos sozinhos. Matou o sentimento da inveja, quem souber dizer: aquilo que eu puder fazer de bem, eu fiz, graças aos outros que estão comigo. E sem esses meus irmãos, eu não poderia fazer aquele pouco de bem que realizei. Aquilo que eu pude fazer de bem,
eu o fiz graças aos outros que estão comigo. E sem os meus irmãos, eu não poderia fazer aquele pouco bem que eu realizei. Então, essa é uma graça que a gente consegue viver na nossa família, que a gente consegue viver principalmente, assim, na comunidade, dentro de uma comunidade. Porque nós estamos entre irmãos, vivendo entre irmãos, e estamos um ajudando o outro. E a gente precisa reconhecer que se não fosse o meu irmão que está comigo, caminhando comigo, talvez eu não conseguisse fazer nada de bem, do bem que eu faço. Então, sempre dar graças a Deus pelos irmãos que Deus coloca no nosso caminho. Porque é graças a eles que nós vamos conseguir fazer o bem. E se não fossem os nossos irmãos, nós não teríamos conseguido fazer nem o comecinho do bem que a gente fez. Então, isso é uma graça muito grande. Ter gratidão pelo dom do outro, reconhecer o dom do outro e ter essa gratidão. E não ficarmos olhando para o dom do outro e não reconhecendo os nossos também, né? Que foi aquilo que a gente leu no Diário de Santa Faustina na semana passada, né? Que às vezes a gente acaba, no parágrafo 17 e 17, que a gente acaba olhando para o dom do outro e ficando só olhando para os outros, quando Jesus está aqui com nós e a gente não reconhece os dons que Deus deu para mim. Aquele dom que só eu tenho, ou que talvez o meu irmão também tenha um igual, mas que Deus também deu para mim, né? Então a gente precisa sempre nos lembrar disso. E ter gratidão pelo dom do outro, que esse é um dos outros grandes remédios para a tristeza. E esse é um remédio para a tristeza pecaminosa, para aquela tristeza que nos leva para o mal. E termos um coração que vive de ação de graças. Então, sempre agradecer. Quando a pessoa ela é tomada pela tristeza pecaminosa, de alguma forma ela deslizou para um mundo irreal, para um mundo que não existe, em que Deus, o céu, a vida futura parecem terem desaparecido. É quando a gente se esquece do nosso foco final, quando a gente perde de vista o nosso ponto de partida. Quando isso acontece, a gente entra num mundo irreal, num mundo que nós mesmos talvez criamos dentro de nós, e nós estamos ali afundados nessa tristeza pecaminosa. Então nós precisamos sempre olhar para o céu, olhar para o alto, buscar as coisas do alto. Nós estamos num mundo tomado por essa tristeza, porque a felicidade está em obter bens materiais. Hoje, o fim último do homem tem sido essa busca pelos bens materiais. E isso tem trazido tristeza no coração de muitos homens. Então, se eu não tenho e o outro tem, eu fico tomado de tristeza, rancor, inveja, de querer mais. Daqui nasce a guerra e as desgraças. Porque os bens materiais são assim. Se eu tenho que dividir, o que tenho, eu fico com menos. Então, nós vivemos nesse mundo, né? Que a gente também já falou, marxista, capitalista, que toda a vida ela gera e ela corre no decorrer do dia pro trabalho. Para trabalhar. Mas qual que é a finalidade do trabalho? É para honra e glória de Deus ou é para adquirir bens materiais, para uma segurança, né? Que a gente já conversou sobre isso, né? Então, talvez essa busca pelo ter, essa busca pelo conseguir as coisas, pelo obter bens materiais, esteja deixando nossos corações tristes. Então a gente não pode ser radical, viver um extremismo de não vou mais fazer nada para mim não ter mais essa tristeza, mas a gente lembrar do nosso foco sempre. Fazer todas as coisas focado na vida eterna, focado para honra e glória de Deus, assim, que seja essa a nossa finalidade. Você quer se livrar dessa inveja?
nessa tristeza que existe dentro de você? Lembre daquela herança que não diminui com o crescimento do número de herdeiros. Quanto mais herdeiros tem, aquela herança que quanto mais herdeiros tem, maior é a herança. Por quê? Porque o céu, ele não diminui quando as pessoas vão para lá junto de você. Você não fica mais pobre. Pelo contrário, quando eu dou Deus para você, eu fico mais com Deus para mim. Olha que bonito isso, né? Nossa, é muito bonito mesmo, né? Então, nós precisamos sempre lembrar da herança que não diminui com o crescimento dos números de herdeiros e que o céu não diminui se muitas pessoas forem para lá junto com você. E que você não fica mais pobre quando você dá Deus para o outro. E quem já viveu uma experiência de dar uma palavra para alguém, de servir alguém com algum dom, de fazer qualquer ato de bondade, que quem, assim, né, todos que já viveram isso, sentiram, assim, que parece que, né, você foi visitar, mas parece que Deus te visitou, né? Até a gente sempre falava, quando nós íamos na clínica lá da São Francisco, né, que é dos dependentes químicos, que a gente ia lá para levar uma palavra, mas era nós que voltávamos cheios de Deus, né? Então, é isso que acontece. O reino de Deus é diferente do reino desse mundo. E até a gente falava hoje, assim, né, do evangelho de hoje, que é dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o reino desse mundo, né, o reino dessa terra, né, eu não vou dar nada porque eu vou ficar mais pobre, eu não vou dividir, não vou partilhar, senão eu vou ficar sem, senão eu vou perder. Mas o reino de Deus é totalmente o contrário. Quanto mais eu me dou, quanto mais eu me entrego, mais eu recebo de Deus. E ao contrário, que se eu desejasse que você perdesse Deus, eu é que já tenho perdido Deus. Se por alguma vez na minha vida eu já fiz isso, ou se eu fizer isso, de desejar que você perca Deus, que você não se encontre mais com Deus, que Deus não fale mais com você, eu já perdi Deus, por eu desejar isso ao outro. Quem vive assim, de olhar as coisas para o céu, né, matou a inveja e a tristeza, pois a pessoa fixa seus olhos no céu. Então, quem foca no céu, quem se doa de si, né, fixa seus olhos no céu e mata a inveja e a tristeza. Então, quando nós contemplamos a verdade, que nós falávamos antes, a contemplação da verdade, ela é a fonte da alegria. Por quê? Porque a vida é passageira. E como Deus deseja para mim uma alegria que não se apaga. Deus deseja muito isso, né? Então, quando eu contemplo a verdade, eu ganho uma fonte de alegria inesgotável. Porque é isso que Deus quer para nós. Deus quer uma alegria que não se apaga por nada assim nesse mundo, né? Quem sai para encontrar a alegria no sábado à noite tem sua alegria apagada junto com as luzes de sábado. Mas quem sai para buscar a alegria do céu é uma alegria que nunca se apaga. Uma alegria que ficará eternamente na nossa alma, no nosso coração. Mas talvez a gente pode pensar assim, mas agora já é tarde, não tem mais jeito, eu já investi minha vida em alegrias passageiras, não tenho mais o que fazer. Neste caso, você pode usar aquela tristeza sadia do arrependimento. Nós podemos usar a tristeza boa para nós ficarmos tristes com o pecado que eu cometi, com os erros que eu cometi, me arrepender e mudar de vida. Que por essa decisão que o nosso coração vai ter no arrependimento e nessa decisão,
a gente já vai conseguir ir experimentando e bebendo dessa fonte da alegria. Então esse é o caminho, né? Não tem desculpas assim pra gente fugir assim e matar a tristeza ao invés de dentro de nós. Ou a gente vai por um caminho ou a gente vai pelo outro e nós encontraremos a cura pelos dois caminhos. Porque também o arrependimento, a contrição é a fonte da alegria. E ao longo da Bíblia nós vemos isso. E nós vemos desde lá de Gênesis, né? Que um ficava triste e daí matava o outro. Até no exemplo assim da história de José do Egito, que os irmãos viram que o José era o preferido e os irmãos ficaram com raiva, ficaram com inveja e quiseram matar ele, né? E um grande exemplo assim que é algo bem legal assim pra gente lembrar é a história do filho pródigo. O filho pródigo, lá quando ele já estava lá no mundo, naquilo que ele desejava, ele sentiu a tristeza, se arrependeu e voltou para o pai. E o irmão que estava junto com o pai olhou para o filho pródigo que tinha chegado, ficou com raiva, teve inveja, se entristeceu e não quis entrar para a alegria, para a festa que eles estavam fazendo. O filho pródigo, ao contrário, com a tristeza que ele sentiu, ele se arrependeu e ele conseguiu entrar para a fonte da alegria, que foi quando ele chegou na casa de seu pai que fizeram uma festa. E o irmão quis ficar na tristeza, né? Ele olhou pro outro e não reconheceu o dom que estava nele. Ele olhou pro dom do outro, pra contrição do outro, mas ele não teve coragem de reconhecer. Não, mas eu estou aqui na casa do meu pai. Mas eu tenho também dons, eu também sou útil aqui nesse lugar, né? Ele se entristeceu com a alegria do irmão. E talvez quando o irmão estava lá no fundo do poço, ele estava bem, ele estava feliz, porque ele pensava somente em si mesmo. Ele pensava somente naquilo que atingia ele. Mas ele não teve essa graça da virtude da compaixão. Então, quando nós conseguimos romper com essa inveja, romper com a tristeza e com a raiva, que como que eu posso dizer? Que é consequência de eu não querer a alegria do outro. Quando a gente consegue romper com isso, a gente consegue adquirir muitas virtudes. Por consequência, como fruto dessa decisão assim que a gente toma, né? De romper com isso. Então, vamos recapitular, né? Todos os remédios, que hoje a gente tem muito remédio para nós tomar, né? Não dá pra gente achar desculpa, né? Então, recapitulando, né? Vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu hoje. Então, o remédio para tristeza que não é pecaminosa, que é aquela tristeza talvez de um luto, a tristeza de uma perca, de uma tribulação, de um problema, né? Essa tristeza que não é pecaminosa, nós podemos tomar o remédio de chorar, de partilhar com os amigos. Se for a tristeza de um cansaço, de um final de dia, né? No momento de sono, podemos tomar um belo banho quente, um belo copo de vinho como remédio para a tristeza. Quando nós reconhecemos que nós estamos com essa tristeza porque eu estou olhando muito para o outro e não estou olhando para dentro de mim, quando eu estou muito para fora e entrando nesse mundo irreal, então o remédio é nós nos lembrarmos que nós precisamos nos alegrar com o outro, entristecer com o outro, mesmo que de início talvez seja um esforço que a gente faça, talvez até vá parecer assim que é algo falso assim, mas a gente precisa insistir, porque o que é a virtude? É um hábito que a gente começa a exercer, que a gente repete até se tornar uma virtude. Então a gente precisa
se esforçar para isso, mesmo que às vezes a gente mesmo sinta que é forçado, mas para Deus ir vendo o nosso esforço e nos dando a graça, assim, né? Fazer a nossa parte e contar com a graça de Deus. Então, é nós querer o bem do outro, reconhecer que se eu fiz algo bom foi por causa dos meus irmãos que estão ao meu redor, não é porque eu sou um autossuficiente e sou maravilhoso e posso fazer tudo sozinho, não. É porque os nossos irmãos estão conosco e se não fossem os nossos irmãos, nós não faríamos nada de bom. Por mais que às vezes a gente olha pro irmão e a gente pensa, não, mas aquela pessoa lá não é por causa dela que eu fiz algo bom. Mas a gente precisa também se esforçar nisso. Se esforçar para reconhecer algo bom no outro. Porque se a gente tá olhando pro outro e só vendo defeitos, só vendo coisas ruins, a gente já tem que tomar cuidado, porque aquilo pode estar em nós, né? Então, também nos esforçarmos por nós termos essa gratidão pelos outros. Por a gente reconhecer que todas as pessoas podem nos ajudar a levar para Deus. Algumas com conselhos, algumas nos levam para oração. Então, todas as pessoas que Deus coloca no nosso redor, que coloca na nossa vida, são pessoas que nos ajudam nessa caminhada com Deus. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade e sermos gratos com os nossos irmãos. Não nos deixarmos cair nesse mundo irreal, nesse mundo que faz nós nos esquecermos que existe Deus, que existe o céu, que existe a vida futura, a vida eterna. Nós, quando tudo parecer ter desaparecido, né? Quando tudo parecer que sumiu, que não existe mais, ou que a gente pensa assim que não tem mais jeito, que essa coisa de buscar a santidade, de buscar as coisas de Deus não vale a pena. Quando vir isso assim na nossa cabeça, a gente precisa olhar para a cruz, olhar para Jesus, contemplar a verdade, contemplar aquilo que Jesus tem para nos oferecer, buscar uma vida de oração, buscar a meditação do Evangelho todos os dias. Porque quando nós lemos o Evangelho, quando nós meditamos a palavra de Deus, nós nos encontramos com uma verdade. Então esse é um grande exercício de todos os dias nós contemplarmos a verdade de Deus, para que quando isso acontecer, da tristeza querer chegar na nossa vida, a gente já vai ter as armas fortes para a gente lutar contra isso. A gente vai ter na nossa memória, na nossa alma, na nossa consciência, as verdades que vão nos ajudar a lutar contra essa tristeza. E o último remédio, mas não menos importante, que é o de nós nos entristecermos com os nossos erros para nós e nos levar ao arrependimento. É a gente reconhecer que a gente errou, mas não ficar ali na culpa, se culpando, mas buscar a misericórdia de Deus através da Santa Confissão e que essa tristeza do arrependimento nos traga a fonte da alegria, que é a contrição, né? Que é a absolvição dos nossos pecados e a mudança verdadeira de vida. Então, era isso a aula de hoje, né? A nossa formação sobre a terapia da tristeza. É algo muito valioso, assim. Achei muito legal tudo isso que a gente aprendeu. E que, como eu falei, se talvez você não tenha essa tristeza dentro de você, se talvez você não tenha esse problema da inveja ou da raiva do outro, isso vai servir, você pode ter certeza, para ajudar as outras pessoas. Você pode, né, perceber assim que, assim como eu falava, né, da esmola, que quando a gente tomar a decisão, não, eu vou começar a dar esmola, eu vou começar a ajudar o meu irmão, Deus vai providenciar momentos para que isso aconteça. E a gente precisa ficar atento, porque é Deus passando na nossa vida. E a gente precisa ter medo desse Deus que passa e a gente acabe sendo indiferente, né? Então, em relação à tristeza também, talvez essa semana apareça alguém e venha partilhar com você que tá triste, ou que está com depressão, ou que está vivendo algo. Então, a gente vai poder saber explicar para ela a raiz daquilo que ela tá sentindo e poder ajudar ela a dar esse remédio espiritual, né? Esse remédio que a gente
aprendeu na terapia do dia de hoje. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.